mas é importante a gente entender que a sua secretária também tem uma importância muito grande, né? Não adianta você ser o melhor médico do mundo, ter uma comunicação incrível, sua consulta ser incrível, sua secretária ser aquela pessoa rabugenta, aquela pessoa que trata o paciente mal, né? Que não supera a expectativa do seu paciente. Você sabe quem é uma das pessoas mais, né, que é um dos maiores responsáveis, ou talvez o maior responsável pelo sucesso ou fracasso do seu atendimento particular? Bem, e antes que você pense que eu estou me referindo a você, colega médico, não é de você que eu estou falando. Eu estou falando da sua secretária ou do seu secretário, caso você tenha, né, uma pessoa que te ajuda aí do sexo masculino. Então, pessoal, é o seguinte, por que a secretária, na nossa visão aqui, do CVM, é um dos principais ativos, né, do atendimento particular? Porque ela vai ser seu braço direito, né? Ela vai ser a pessoa que vai receber o seu paciente, por exemplo, que estão vindo das suas campanhas de marketing ou que estão sendo indicados para os seus colegas médicos ou outros profissionais de saúde, ou mesmo que estão sendo indicados pelos seus pacientes. Então, ela é o primeiro contato que o seu paciente vai ter até mesmo antes de chegar em você. Então, a sua secretária, sem sombra de dúvida, é uma das pessoas, né, um dos atores mais importantes que você pode ter no seu atendimento particular. E só lembrando aqui, para quem está chegando agora no nosso perfil, né, que o nosso trabalho, nossa grande missão aqui com o CVM, né, com o Círculo Virtuoso da Medicina, seja os nossos conteúdos gratuitos que a gente, né, faz aqui semanalmente, diariamente, na verdade, né, seja com os nossos cursos pagos, seja com o nosso grupo de mentoria, enfim, ajudar de verdade o maior número possível de médicos a fazer parte ali do seleto grupo de 15% de médicos que vivem de atendimento particular no Brasil, né? E por isso, né, tem um retorno financeiro justo, consegue exercer a medicina como sempre sonhou, consegue ter qualidade de vida, né, e faturar ali acima, né, de 25 mil por mês, tá? Só com atendimentos particulares. E quando a gente fala isso, né, quando a gente fala dessa nossa missão, eu sei que principalmente para quem está chegando agora, que não conhece a gente, pode achar que isso não é possível, pode achar que isso né, enfim, que a gente está querendo vender alguma coisa para você aqui. E, na verdade, não. A gente tem uma série de colegas aí que estão já jogando esse jogo, né, de exercer a medicina com excelência, ter um retorno financeiro justo, ter mais qualidade de vida, né, e faturando muito acima até do que somente 25 mil por mês. É óbvio que cada caso é um caso, cada pessoa, né, cada especialidade tem a sua especificidade, cada região tem a sua especificidade. Umas pessoas demoram mais, outras menos. Com certeza isso é possível, tá? Então, é o seguinte. Hoje, o grande lance é a gente falar da secretária, né, da secretária particular, né, da importância desse ator, dessa atriz, né, na jornada do cliente que procura um médico particular. A gente tem que tem que entender isso, tem que estar muito claro na nossa cabeça, e faz parte do meu trabalho trazer clareza para vocês, é que quando a gente vai para o particular, a gente precisa entregar um serviço que realmente é diferenciado. Um serviço que esse cliente que está ali pagando, né, que está, né, tirando dinheiro, tempo, né, para poder ir com você, ele realmente precisa ser encantado. O que é encantado, Sidney? Encantado, na nossa visão aqui, na nossa perspectiva, é quando você supera a expectativa dele. Então, imagina, você começou a atender particular, e você sublocou uma sala, ou você mesmo montou uma sala, não importa. Você tem uma estrutura legal, você cobra ali, sei lá, R$400 na consulta, enfim. E esse paciente, ele tira esse dinheiro, tira o tempo dele, que são os dois maiores ativos, né, que existem, tempo e dinheiro, e chega lá e ele é mal atendido. A expectativa dele não é atendida. Então ali, antes de conhecer você até, antes de chegar no seu consultório, ele já começa a ter uma experiência ruim. Então, a gente tem que ter muita clareza que no atendimento particular, né, a gente tem que fazer o máximo possível para oferecer um atendimento que encante o paciente. Porque se a gente encantar, a chance desse paciente ele ficar satisfeito com o nosso atendimento e a chance também dele indicar o nosso atendimento para outro
familiar ou outro amigo é muito maior. Nesse processo de encantamento, óbvio que o maior encantamento tem que ser com o médico, né? Sua consulta médica, a gente fala, inclusive a nossa live de semana passada, a gente falou sobre, né, sobre a consulta médica, né, sobre técnica de consulta, sobre como ter uma comunicação mais persuasiva ali com o seu paciente. Mas é importante a gente entender que a sua secretária também tem uma importância muito grande, né? Não adianta você ser o melhor médico do mundo, ter uma comunicação incrível, sua consulta ser incrível, sua secretária ser aquela pessoa rabugenta, aquela pessoa que trata o paciente mal, né? que não supera a expectativa do seu paciente, né? Então, a gente precisa ter essa clareza, tá? Que no particular, né, as regras são diferentes e por isso, né, você precisa ter alguém que realmente encante o seu paciente. No atendimento particular, pessoal, é importante a gente entender um conceito. Eu não sei, a gente precisa aqui repetir, né, muitos conceitos porque sempre está chegando gente nova, né, no perfil. Então, um dos conceitos principais que engloba tudo que a gente fala aqui é o conceito de jornada do cliente. Existe uma jornada desse cliente que escolhe o particular. Quando esse paciente, por exemplo, hoje em dia você precisa, por exemplo, estar nas redes sociais, você precisa ter um site, você precisa estar no Google, você precisa estar no YouTube, no Instagram, no Facebook. Quando esse paciente decide agendar uma consulta com você, depois que ele já te conhece de alguma forma, ou alguém te indicou, algum colega médico te indicou, te recomendou, te encaminhou, ou o paciente te procurou na internet, te achou e decidiu agendar uma consulta com você, nesse próximo passo, a partir daí, a sua secretária tem uma importância gigantesca. Ela pode simplesmente ser a diferença entre você alavancar os seus resultados, você crescer, ter um consultório lucrativo. De verdade, isso eu já vi muitas vezes acontecer, né? Colegas que estavam ali com a secretária que estava... Por exemplo, tem a história de um colega que demitiu uma secretária depois de 16 anos que estava com ele, porque depois que ele conheceu o nosso método, né, o CVM, ele viu que a secretária estava mais atrapalhando do que ajudando. 16 anos, pessoal. Imagina o quanto de dinheiro esse médico não perdeu. Imagina quantos pacientes ele não deixou de ajudar, né? Porque o que acontece? Eu já passei por isso. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei mais de uma vez, muitas vezes, de ir em algum lugar e a secretária do médico, em algum consultório, alguma clínica, o consultório e a secretária me tratar mal e eu não queria voltar mais ali. O médico às vezes é maravilhoso, a médica é maravilhosa, a secretária era um pé no saco. Então, e eu também já vi muito acontecer o contrário, né? Eu tenho o prazer, né, e tenho a honra, o privilégio de liderar aqui, eu criei essa parada toda aqui, esse projeto. Então já são centenas de médicos que eu tenho ajudado, né, que eu tenho visto a evolução, né, tenho acompanhado de perto, alguns como o André, que tem conseguido, né, resultados incríveis depois de ter recrutado uma boa secretária, depois de ter treinado, né, e ter dado feedback, que são esses 3 passos, né, que a gente recomenda, né? Contratar, treinar e dar feedback. No nosso método, isso é o que a gente recomenda. Então, isso era a primeira coisa que eu queria falar, né? Eu queria deixar isso bem claro com todo mundo. Ter uma secretária que você recrute, que você treine, que você dê feedback, é algo que tem o poder de mudar o seu jogo. E aí, eu queria então mostrar para vocês aqui só um exemplo do que eu estou falando aqui, ó. Essa aqui é uma mensagem que o André, né, me mandou recentemente, falando disso, ó. Sobre a secretária, ela converteu um paciente que vai gerar R$1.000, vai pagar na segunda-feira. Ela entrou em contato comigo, pedindo um relatório para seguro de vida, mandei para ela, criamos a copy juntos. Copy, para quem não sabe o que é um texto, é uma comunicação persuasiva, né, que a gente usa. E aí, ele ganhou uma consulta de graça pelo valor do relatório. Então, uma secretária, a secretária dele, né, um único paciente gerou, né, ela converter significa que o paciente entrou em contato com ela e ela conseguiu fechar esse tratamento, né, ela conseguiu agendar esse tratamento aí, né, para o André. Então, tem muita gente que enxerga a secretária como um custo. Eu recebo essa pergunta, toda a turma do CVM, é uma das primeiras perguntas que a gente recebe. A gente faz lives ao vivo, né, com os alunos, lives exclusivas com os alunos, e essa pergunta sempre aparece. Sidney, eu tô começando consultório, então eu estou atendendo numa clínica de terceiro, e lá eu não tenho governabilidade sobre a secretária, eu contrato uma secretária, vale a pena? Não é um custo esse custo vale a pena? Né? As pessoas enxergam como custo. E eu estou aqui falando para vocês que na verdade não é um custo, é um investimento. É a mesma coisa em relação ao marketing. Vale a pena eu contratar alguém para me ajudar a colocar o meu site na primeira página do Google, né, a ser melhor ranqueado no Google? Vale a pena eu contratar alguém para me
ajudar a publicar, a editar vídeos, né, e impulsionar no Facebook, no Instagram, no YouTube? É a mesma pergunta. Será que vale a pena esse custo? E eu preciso dizer isso com muita categoria. Assim, categoricamente, categoricamente eu preciso falar para vocês. Isso definitivamente não é um custo, é um investimento. Para quem quer realmente viver de atendimento particular, para quem quer ter realmente um consultório sustentável, precisa investir nessa função aqui, que é uma secretária, tá? Que é uma pessoa que vai te ajudar a encantar esse paciente, a converter esses pacientes que estão vindo do marketing, vai te ajudar a encantar esses pacientes quando eles chegarem, por exemplo, no atendimento presencial. No nosso caso aqui, no método CVM, a gente recomenda que você também estruture um pós-consulta. Então, mesmo quando o paciente sai da consulta, quando ele sai da clínica, a sua secretária, né, você pode treiná-la para que ela continue encantando esse paciente no pós-consulta. Pelo menos no nosso método aqui, a secretária ela tem um poder incrível de realmente te ajudar a virar o jogo aí no seu atendimento particular. Mas, Sidney, no meu caso, eu atendo em clínica de terceiros. Isso é muito comum também, né? A gente ouvir essa pergunta. Eu atendo em clínica de terceiros, como é que eu faço? Eu não consigo contratar uma secretária. Eu já entendi o poder da secretária, já entendi a importância, já entendi que é um investimento, que mesmo que eu comece a pagar, mesmo que eu tire dinheiro do bolso agora, mesmo que eu dê um plantão, mesmo que eu tire dinheiro de algum outro vínculo e invista no consultório e pague uma secretária, eu, neste momento, como eu atuo numa clínica de terceiros, eu não consigo colocar ela lá dentro. Nesse caso, o que é que eu faço? Eu já adianto para vocês que o que a gente recomenda? Que foi, inclusive, o que aconteceu com o André. Eu recomendo que você você recrute uma secretária, que você faça um processo de recrutamento e que você deixe ela mesmo que seja home office, mesmo que seja remota. Porque, gente, eu acabei de falar sobre isso. O grande lance, o grande diferencial da sua secretária vai ser no pré e no pós-consulta. Não necessariamente vai ser... Quando a gente pensa em secretária, a gente imagina a pessoa que recebe o nosso paciente lá na recepção. Beleza, isso é importante também, mas é só um dos passos, tá? Então, se você, por exemplo, já atende num local onde tem secretária lá, mesmo que ela não seja o atendimento no selo CVM, né, no padrão CVM que a gente defende aqui, mas se você tiver uma pessoa, por exemplo, que antes dela chegar lá, ela já começa o encantamento ali, por exemplo, via WhatsApp ou via telefone, isso já muda o jogo. Por exemplo, o que já virou aqui um padrão para quem segue o nosso método? Todo aluno CVM, a gente recomenda, por exemplo, que quando o paciente agenda a consulta, imediatamente ao agendamento, por exemplo, a secretária ela já manda, por exemplo, um texto bonitinho lá, com a copy, né, como a gente falou, uma copy, por exemplo, dando as boas-vindas, explicando detalhes sobre o local. Tem aluno nosso, por exemplo, que grava vídeo explicando como chegar no consultório, que manda, por exemplo, um mapa para como chegar. 2 dias antes, 1 dia antes, manda um vídeo para o paciente, né? O médico grava um vídeo e a secretária manda para o paciente. Tudo isso, gente, é encantamento. Por quê? Porque supera a expectativa do paciente. Quem que faz isso? Quase ninguém faz isso. Então, por que quase ninguém faz? Se você fizer, você supera a expectativa do paciente. Se você supera, você encanta, você tende a fidelizar e ele tende a te indicar outros pacientes. Então, isso é o que a gente chama de círculo virtuoso da medicina. Quanto mais você gera encantamento e fidelização com seus pacientes, esse paciente vai retornar, né? Ele vai ficar fidelizado com você e ele tenderá a te indicar outros amigos, familiares, para que você também encante e fidelize. E isso, com o tempo, você tem um consultório, você tem um atendimento particular sustentável. E aí, faturar 25 mil por mês ou mais é uma questão de tempo, tá? Não estou falando que é da noite para o dia, não estou falando que é de uma hora para outra, mas é uma questão de tempo, tá? Por quê? Porque o que a gente recomenda e o que a gente já validou aqui, né? O que a gente fala é validado por centenas de médicos, né? Que a gente tem o prazer aqui de acompanhar. Funciona. Por quê? Porque o nosso foco é nessa jornada do cliente, né? É em gerar valor para ele em toda a jornada, desde o marketing, e aí depois com a secretária, quando ele chega até antes dele chegar na clínica, depois quando chega na clínica, na sua consulta, no pós-consulta, né? Então, quando você tem essa mentalidade, né? Digamos assim, esse modus operandi, você e a sua equipe, né? Por exemplo, a sua secretária, de gerar valor a todo momento para o seu paciente, isso é uma das coisas mais valiosas que você pode fazer para o seu paciente, né? Esse paciente
paciente tende a ter mais resultado, ele tende a confiar mais em você, ele tende a seguir suas recomendações e por isso ele vai ficar mais feliz, vai ficar mais satisfeito. Você também vai ficar mais feliz, vai ficar mais satisfeito e isso faz com que, né, no médio, né, será uma questão de tempo para você estar vivendo de atendimento particular, né, cada vez mais focando, né, no que realmente você acredita que é o melhor. E eu poderia ficar aqui mostrando para vocês prints a noite inteira de outros colegas que estão fazendo exatamente isso aqui, né, que eu estou falando para você. Então, minha recomendação para você que está em clínica de terceiros, que não pode colocar uma secretária ainda no local onde você atende, é contratar uma secretária remota. Uma outra alternativa, que tem alguns colegas também que estão usando, né, é contratar uma secretária virtual. E aí teve uma colega aqui que perguntou como recrutar. Como recrutar? Recrutamento, Marília, daria uma live inteira, tá? Falar sobre recrutamento. No CVM, a gente, né, no nosso método, a gente explica os pormenores. Mas, assim, de forma rápida, a coisa talvez mais importante do recrutamento é você encontrar uma pessoa que tem os mesmos valores que os seus. Por exemplo, uma pessoa honesta, uma pessoa, né, por exemplo, eu gosto de pessoas que gostem de conversar com outras pessoas. Uma pessoa que naturalmente ela já gosta de gente, tá? Seu secretário tem que gostar de gente, né? Porque senão, imagina, se ela for aquela pessoa toda introvertida, o paciente entra em contato, ela não responde, o paciente fala, ela não responde. Não, a secretária ela precisa ser uma pessoa desinibida, ela precisa ser uma pessoa comunicativa, precisa ser uma pessoa que puxa conversa, que fala, né, que gosta de conversar. O recrutamento, a coisa mais importante, o 80-20, né, o suprassumo do recrutamento, na nossa opinião aqui, de acordo com o que a gente já testou, que a gente já viu, é definir o perfil da pessoa que você quer e a partir daquilo você fazer o recrutamento, né? Isso vai te ajudar demais. Se você só vai atrás de currículo, se você só vai atrás de experiência, você pode até trazer uma pessoa com um bom currículo, com muita experiência, mas que não sabe lidar com pessoas, que não é íntegra, que não é honesta, que não gosta de lidar com gente, que não tem empatia, por exemplo, essa secretária vai ser uma âncora, né? Se o seu atendimento particular é um barco, ela vai ser uma âncora, ela vai te puxar para baixo. Se você consegue encontrar uma pessoa que é empática, comunicativa, que está disposta a aprender, que é humilde, né? Que mesmo não tendo currículo, mesmo não tendo experiência, e ela está disposta a ser treinável, né? Essa pessoa tem o potencial se seu atendimento particular é um barco, de ser um motor a mais, entendeu? De fazer seu atendimento particular voar. Bem, e aí é o seguinte, só antes da gente passar para o próximo tópico aqui, eu queria só ressaltar uma coisa. Quando a gente está em clínica de terceiros, é extremamente importante, pessoal, você ter uma boa comunicação, os donos das clínicas, né, da clínica. Porque, o que acontece? A gente já viu isso acontecer algumas vezes, né? Alguns colegas do CVM começam em clínica de terceiros e aí o atendimento deles, o CVM tem 4 pilares, né, nosso método. E aí eles vão apertando um parafuso de cada pilar de cada vez, né? Então aperta ali o pilar do marketing, depois aperta o pilar da secretária, o pilar da consulta, o pilar do pós-consulta. O que acontece? É uma tendência que esse médico ele comece a se destacar, ele comece a ter uma demanda maior. E acaba que... O que acontece? Às vezes gera um ciúme, às vezes gera um mal-estar ali com o dono da clínica, com os outros colegas. É importante você ter, né, esse jogo de cintura, você ser proativo para tentar ter uma boa relação com os colegas, ter uma boa relação com o dono da clínica, né, para que você não gere esse mal-estar. E quando isso acontecer, pode ser um sinal de que você já está, né, ali no momento de ir para o seu voo solo, né, de ir para um local onde você possa organizar tudo do seu jeito, né, de repente, né, uma coisa que seja só sua, tá bom? Beleza. E aí, quando a gente fala de secretária, né, é importante a gente também, eu acho que ficou claro para todo mundo que investir na secretária é algo que vai fazer com que você tenha resultado muito mais rápido. É uma grande oportunidade para você, né, que quer viver de atendimento particular, tá? Ou você que já está no atendimento particular e quer alavancar os seus resultados, tá? Por quê? Porque isso ainda é
algo que ainda não é, enfim, os colegas, né, não veem isso como algo importante ainda, né? Não é à toa que a gente está trazendo isso aqui para você. Mas uma outra coisa também que surge quando a gente fala de secretária, né, beleza, Sidney, eu entendi que é importante, mas poxa, eu vou ter todo um trabalho para recrutar minha secretária, depois eu vou ter um trabalho para poder treinar. E se essa secretária for embora, como é que eu fico, né? E isso é uma coisa também que a gente recebe muito esse tipo de pergunta, né? Uma outra grande sacada que eu tenho para dar para vocês aqui, principalmente para quem não conhece muito ainda do nosso trabalho, é que no nosso método a gente ensina e a gente recomenda que você estruture procedimentos operacionais padrão. O que é isso? São os famosos POPs. Os POPs, pessoal, é basicamente você estruturar o manual de instrução da sua clínica. É você delimitar, por exemplo, é você escrever, né, por exemplo, como é que a sua secretária vai atender o telefone, como é que ela vai responder no WhatsApp, como é que ela vai, quando a pessoa chegar presencialmente, como é que ela vai falar, como que ela vai cobrar, como que ela vai, enfim, todos os detalhes de como vai ser o seu atendimento, não só da secretária, mas de tudo da sua clínica, é estruturado nesses POPs. São os processos, são os fluxos, é como tudo vai acontecer. Quando você faz isso, né, quando você escreve isso, a primeira coisa que é mais importante é que você, resolvendo essa dúvida, né? Se a sua secretária, por qualquer motivo, ela pedir demissão ou você viu que ela não se encaixa e você precisa trocar, isso você tem ali tudo mapeado. A outra pessoa que for entrar, quando você for contratar, vai estar tudo mais fácil, vai estar tudo mais mastigado ali, né, para você ensinar para essa pessoa, para você compartilhar com essa. Então, mesmo que você tenha uma secretária que você já tem há muito tempo, no caso desse colega, tinha 16 anos já com a mesma secretária, ele demitiu e ele tinha... Por que ficou mais fácil, né? Ou talvez menos difícil? Porque ele tinha todos os POPs ali estruturados, então a pessoa que ele contratou, a pessoa nova, ficou mais fácil de treinar, tá? Então, essa é a importância de você... Essa é uma das coisas que é importante você ter todos os fluxos ali, tudo mapeado. Vai além disso, né? Além da questão de ser mais cômodo para o médico, de ser menos difícil para ele recrutar uma outra pessoa, tem a coisa mais importante disso é que quando você tem os POPs bem estruturados e você treina alguém em cima daqueles POPs, então, por exemplo, você vai ali treinar a sua secretária, como é que ela vai atender seus pacientes. E eu vou já mostrar para vocês alguns exemplos de como a gente recomenda que você por exemplo, você treine a sua secretária para atender seus pacientes. Vou mostrar a forma certa e vou mostrar também a forma errada. Então, quando você tem esse padrão, gente, o que acontece? A chance de você encantar o seu paciente, de você oferecer um atendimento de excelência que supere a expectativa do seu paciente, por isso o encante, é muito maior. Quem aí, por exemplo, não gosta de ir num hotel de luxo? Quando você vai em qualquer lugar que oferece um atendimento de excelência, você sente, sabe? Você chega num local que tem processos bem estruturados, você vê que você volta de novo naquele local e está lá a mesma coisa. Recentemente, por exemplo, eu fui num hotel muito legal aqui, para quem não sabe, eu falo de Manaus, no Amazonas, e aqui tem alguns hotéis de selvas que são incríveis. Eu fui recentemente num deles, eu voltei, na verdade, num deles, e é incrível você ver assim como o atendimento é padronizado. Por exemplo, só um detalhe, lá quando a gente chega, eles têm um suco que eles oferecem, né, de cupuaçu com cupuaçu com guaraná. Delicioso, maravilhoso. Então, tipo, eu já sabia que ia ter aquele suco de novo. Eu já sabia que ia ter aquela recepção. Eu já sabia que iam buscar a gente em determinado lugar. Eu já sabia como que ia ser os quartos, como que ia ser o atendimento. Esses processos bem estruturados vai fazer com que você tenha, principalmente com o tempo, principalmente com o feedback, né, que você vai dando ali, né? Feedback basicamente é você, semanalmente, principalmente no início, você parar e olhar o que essa secretária está fazendo, sua secretária, seu secretário, e dar um feedback, pegar o WhatsApp dela ali, vamos aqui, fulano, vamos dar uma olhadinha aqui como é que você está respondendo as pessoas no WhatsApp. Olha, nesse caso aqui, dessa pessoa, você poderia fazer de tal forma. Olha, que legal, isso aqui mesmo. Toda vez que você for falar com a pessoa, você tem que falar o seu nome, você tem que perguntar o nome dela. Muito bem, isso aí, parabéns. Reforça o que está bom e sugere melhorar o que não tá, o que você quer que melhore. Isso é feedback. A maioria dos colegas não faz isso. A maioria dos colegas não acha que isso é importante. Gente, isso é liderar. Isso é liderança, tá? O seu consultório, o seu atendimento particular, o seu consultório, sua
clínica particular é uma empresa, é um negócio. E você não é só médico, você é dono, você é empreendedor, você é empresário. E uma das principais funções de qualquer empresário de sucesso é treinar pessoas, é liderar pessoas. E adivinha como é que a gente lidera? Adivinha como é que a gente treina? É sentando a bunda do lado da pessoa, né, e mostrando, né, o que ela está fazendo de certo, o que ela está fazendo de errado. Né? E aí entra de novo a habilidade de comunicação. Quando você é só um chefe, você chega e fala assim, pá, fulana, isso é jeito de falar com o paciente, não sei o quê. Isso é um típico chefe, tá? O que é um líder? A atitude de um líder é totalmente diferente disso. A atitude de um líder é sentar com a pessoa, né, e dar um feedback construtivo. E tem técnica para dar feedback, é uma das coisas também que a gente ensina no nosso método. Mas eu vou abrir aqui para vocês porque é uma coisa bem rápida. É basicamente o seguinte, é você sentar, por exemplo, começa sempre com um elogio de alguma coisa que está funcionando, alguma coisa boa. Sempre tem algo bom para você elogiar. Sempre. Todas as pessoas têm coisas boas e todas as pessoas têm que melhorar. Eu, você, todos nós. Tá? Então senta com a sua secretária e elogia alguma coisa que ela fez, de bom. Poxa, fulana, parabéns, essa semana, poxa, você chegou todo dia, você foi pontual, ou então olhando para as mensagens, ou alguma coisa que chamou sua atenção de forma positiva, e elogia. Parabéns, tal. Poxa, fico feliz que você esteja fazendo tal coisa. E aí você vai para a sugestão. Não é crítica, não é falar o que está errado. É para sugestão. Agora olha só, eu queria, olhando aqui, por exemplo, para a conversa do WhatsApp aqui, que você teve, eu queria que você fizesse diferente. Eu gostaria que você fizesse assim, assim, assado. E aí você precisa ser específico na sugestão. Não pode ser só dizer que está horrível, não. Ah, isso aqui está horrível, desse jeito a clínica vai quebrar. Não, isso não ajuda, isso não te ajuda, isso não ajuda a pessoa. Agora, quando você senta, quando você demonstra empatia, poxa, eu sei que que a gente está começando, então fica tranquila. Ó, essas reuniões que eu vou fazer contigo tem o objetivo de te ajudar, de te treinar, tá? De te dar feedback para que você, né, consiga em breve se tornar uma máquina de agendamento aqui, né, para que a gente possa crescer, para que daqui a pouco você seja minha gerente, para que você treine outra pessoa, porque a nossa equipe, se Deus quiser, vai crescer, né, a clínica vai crescer, o consultório vai crescer, e eu preciso de pessoas como você para me ajudar a crescer essa empresa, né, o que a gente tem é uma empresa. Então, percebe que a forma como a gente fala é o que vai fazer com que essa pessoa nos enxergue como líder ou como chefe. Beleza, pessoal? Então, fazer um bom recrutamento, treinar essa pessoa em cima dos POPs, né? O que não está escrito não pode ser cobrado. Eu lembro de uma frase de um colega que o nome dele é Luiz Felipe Lisboa. Ele até entrou rapidinho aí, não sei se ele já saiu porque ele é um professor de ultrassom musculoesquelético, ortopedista do Rio de Janeiro. Não sei se ele está por aí, mas se tiver algum ortopedista que quer aprender como o melhor ultrassonografista de musculoesquelética, eu recomendo de olhos fechados. Inclusive, ele tem um curso online também e está com inscrições abertas, se eu não me engano. Então segue ele lá, @Luiz Felipe Lisboa. Você vai, Dr. Luiz Felipe Lisboa, você vai aprender com um dos melhores do Brasil. E o Luiz, ele tem a honra de chamá-lo não só de amigo, de colega, mas também de aluno. É aluno do CVM também, do nosso método. E o Luiz, uma frase que ele fala, né, da secretária dele que me marcou muito. Ele falou assim: antes do CVM eu queria matar minha secretária, né? Todo dia eu queria matar ela. Por quê? Porque o que acontece? A maioria de nós faz isso de forma intuitiva. A gente, vou começar a atender particular. Então deixa eu chamar aqui a prima de um amigo ou alguém, eu vou mesmo vou fazer um recrutamento, vou contratar uma empresa de RH, vou trazer uma pessoa aqui que fez um curso de secretariado na FGV, enfim. E a gente chama alguém. E aí como é que a gente treina essa pessoa? A gente fala, fulano, tem que fazer assim, assim, assado. A gente só fala. Gente, palavras se perdem no ar, entendeu? Elas vão embora. Quando você escreve e você entrega para a pessoa, né, e você pode até pegar um recebido. Está aqui, ó, os POPs, está aqui os procedimentos operacionais padrão. Quero que você leia, eu quero que você treine, eu quero que você faça um checklist aqui do que você tem que fazer, né, que você bote na sua frente, você pregue aqui no balcão para que você treine fazer esse atendimento dessa forma. Então, coloca por escrito e a pessoa, por exemplo, assina dizendo que recebeu. Ali sim, agora você tem algo para cobrar em cima do que está escrito, tá? O que está escrito pode ser cobrado, o que não está escrito não pode ser cobrado. A pessoa, você pode dizer assim, mas eu te falei que tinha que fazer isso. A pessoa, não lembro se você falou ou não. Os POPs
são fundamentais. Só isso, só o fato de você ter os POPs estruturados da sua clínica, né? Só o manual de instrução da sua clínica, fazer um bom recrutamento, gente, isso já coloca você em outro patamar no atendimento particular. O seu atendimento, né, o atendimento dos seus pacientes vai para outro nível. Porque é um grande erro a gente achar que o vínculo do paciente é só com a gente. O vínculo do nosso paciente é com toda a nossa equipe. Se você tiver uma enfermeira, se a sua enfermeira atender mal, aquele paciente vai achar ruim, não vai voltar. Se você tiver uma outra pessoa, sei lá, uma instrumentadora, se essa instrumentadora tratar o seu paciente mal, todas as pessoas da sua equipe que tiverem contato com o seu paciente, ela não vai enxergar só a secretária, só a enfermeira, só a instrumentadora. Enxergar o seu atendimento. Então isso é importante a gente lembrar. Estruturar os POPs, né, e dar feedbacks. Isso é fundamental. Quando você faz isso, bingo, você vai para o próximo nível. Por quê? Porque, infelizmente, quase ninguém faz isso. Quase ninguém faz isso, tá? Quando você começa a fazer isso, você vai para o próximo nível, tá? E aí, eu queria agora, nesse momento, compartilhar com vocês aqui um jeito errado. Um jeito errado de uma das fases, né? Que pra gente é uma das fases que pode mudar o jogo, né? Aqui no CVM, a gente fala sobre atrair, encantar e fidelizar pacientes particulares, para que você possa viver de atendimento particular. Fazer parte ali dos 15% que vive de atendimento particular, resgatar o prazer resgatar o prazer de exercer a boa medicina, né? Nosso movimento aqui é o resgate da boa medicina. O resgate da boa medicina. Então, hashtag o resgate da boa medicina. Esse é o nosso lema. A sua secretária, ela tem um papel fundamental nisso, né? Ela tem um papel fundamental. Muitos dos colegas que nos procuram chegam falando assim pra gente: eu quero atender particular, eu quero abrir meu consultório, então eu quero alavancar os resultados do meu consultório particular, quero sair dos convênios, quero sair das clínicas populares, quero sair do SUS, enfim. Mas eu quero aumentar o número de clientes novos, eu quero atrair novos pacientes, né? E aqui, pessoal, é importante você entender, você pode ter o melhor marketing do mundo. O Mark Zuckerberg pode fazer o seu marketing, entendeu? Pode contratar a melhor empresa de marketing digital do mundo. Se você não tiver uma secretária boa, treinada, em habilidades de comunicação, em técnica de venda, empatia, né, em quebra de objeção, se você não tiver isso, as pessoas elas não vão agendar a consulta, né? Elas não vão. Então, é importante você entender que existe um funil, que existe um gargalo, né? O seu marketing vai impactar muitas pessoas, né, nesse funil aqui, mas nesse gargalo, o filtro vai ser sua secretária. Imagina que você se mata, literalmente, às vezes, né, tem muitos colegas que é um parto, né, para começar a fazer marketing. Por quê? A mesma coisa em relação à secretária, né? A gente não aprende isso, ninguém ensina isso pra gente. O CVM surgiu por isso, né? Se a gente aprendesse a fazer marketing, gestão, vendas e comunicação na faculdade, na residência, o CVM nem existiria, né? Eu estaria no digital com certeza, mas eu estaria falando de outras coisas e não de marketing, gestão, vendas, enfim. Imagina, muita gente se esforça, faz um esforço às vezes homérico, né? Hercúleo, para poder fazer marketing, investe dinheiro, investe tempo, energia, contrata agências, paga cursos, não sei o quê, e aí se sacrificando para as pessoas conhecerem, né, esse médico, essa médica, para quando esses pacientes finalmente decidem entrar em contato com eles, a secretária pode estar jogando, botando tudo a perder. Como nesse caso aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha só essa imagem aqui, eu vou até tirar os comentários para poder a gente enxergar aqui melhor. Então olha só, olha essa mensagem, olha só essa receptividade desse colega. Isso aqui é uma conversa real, tá? A gente fez um cliente oculto. O que é cliente oculto? Cliente oculto é você, por exemplo, para quem já tem consultório, para quem já tem secretária, ou mesmo que você não tenha uma secretária própria, que você esteja numa clínica de terceiro, pedir para alguém, ou você mesmo, entrar em contato para agendar uma consulta. Então você liga lá no seu consultório, pede para alguém ligar. O ideal é que alguém ligue, tá? Ou que entre em contato pelo WhatsApp para tentar agendar uma consulta com você, e aí você vai avaliar, né? Olha só como foi esse atendimento aqui. Olá, boa tarde, tudo bem? Gostaria de marcar uma consulta com o Dr. Fulano, né? Aqui a gente colocou aqui para não identificar ninguém. Isso foi alguém da minha equipe que fez um cliente oculto com um dos nossos alunos, tá? E aí, olha só a resposta. A pessoa respondeu assim: olá, boa tarde. Ele atende dia de quarta à tarde, tem vaga para fevereiro e o valor da consulta é 450. Cadê, por exemplo, a cordialidade? Né? Ela nem se apresentou, ela ou ele, sei lá. A pessoa nem falou o nome, nem falou
sabe, eu não sei nem como, tipo, até esse boa tarde aí, enfim, sabe, uma coisa muito seca. E aí a nossa equipe perguntou, ele atende plano? Aí a pessoa responde de forma quase monossilábica, somente particular. E aí o pessoal da minha equipe, ok, obrigado. Gente, isso aqui pode estar acontecendo com você agora, né? Isso pode ter acontecido hoje com você, se você já está no atendimento particular. Então, talvez essa seja uma dica prática, uma dica prática bônus que eu vou dar para vocês aqui. Amanhã, como sem falta, faz esse cliente oculto aqui para você ver se realmente, como é que está o seu atendimento da sua secretária. Você pode ter um susto. A gente fez esse cliente oculto com um grupo de uns 20 colegas, 20 colegas médicos. Talvez uns 3 ou 4, no máximo, a gente considera que foi realmente um atendimento satisfatório. Tá? 1 ou 2 acima da média, né? Mas a maioria foi ruim. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que você está perdendo dinheiro, que você está jogando dinheiro no lixo, que o seu esforço de fazer marketing está sendo jogado no lixo. O CVM, né, o nosso método, ele foi construído, não foi porque a gente tirou o negócio da gaveta, vamos inventar alguma coisa, não. É a jornada do cliente no atendimento particular. Primeiro ele tem que te conhecer, a importância do marketing. Depois ele precisa ser encantado, ele precisa ser convertido, ele precisa agendar essa consulta, ele precisa, né, ser bem recebido. Como é que essa pessoa está sendo recebida aqui? Imagina, R$450 por esse atendimento? Caríssimo. Se fosse 300 estava caro, se fosse 200 estava caro. Por quê? Porque cada vez mais, pessoal, vai ser uma questão de tempo. A concorrência vai aumentar. Se depender de mim, a concorrência vai aumentar e muito. Porque eu estou trabalhando para que essa concorrência entre vocês aumente. Eu quero que, em breve, não seja só 15% que viva de particular no Brasil, não. Se depender de mim, vai ser 50%, vai ser 70%, 80%. Por quê? Porque no atendimento particular já está provado para uma B. É onde o médico consegue exercer a medicina com excelência, como sempre sonhou, consegue cobrar um valor justo, consegue atender o paciente como o paciente merece. E aí tem o ganha-ganha. O médico tem satisfação de ver os pacientes melhorando, de poder oferecer o melhor para o paciente. O paciente paga um valor justo para o médico, né, que recebe um valor justo, e o paciente paga feliz porque está recebendo um atendimento de alta qualidade, está tendo resultado, está tendo relacionamento, está tendo acompanhamento. Então, se depender de mim, o atendimento particular vai crescer. Mas esse tipo de atendimento aqui, pela secretária, não vai prosperar muito. Porque do lado, né, bem pertinho, na mesma cidade, vai ter um colega que vai estar usando o método CVM e vai estar fazendo o totalmente diferente disso. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Isso aqui é típico do colega que está delargando o treinamento da secretária. É o típico colega que está negligenciando a importância de liderar, de treinar a sua secretária, de gerenciar a sua secretária. É o típico colega que ainda não entende a importância, né, dessa pessoa, né, na sua empresa. Faz sentido para vocês, pessoal? Vou até ativar os comentários aqui para ouvir. Faz sentido para vocês que eu falei até agora? Qual a experiência de vocês, né? Quem se identificou com o que eu falei aqui? Quem vai fazer cliente oculto amanhã? Se bem que amanhã é sexta, né? A sexta-feira geralmente não é um dia muito bom de consultório, né? Mas quem tiver agenda aberta amanhã, é fundamental que faça cliente oculto amanhã para você ver com seus próprios olhos como é que está o seu atendimento, como é que está o atendimento da sua secretária, tá? Porque às vezes você acha que ela é maravilhosa. As palavras desse colega que ficou 16 anos com a secretária e demitiu ela depois que teve acesso, né, a esses conhecimentos do CVM, ele falou o seguinte, as palavras dele foram: Sidney, na minha frente ela era uma pessoa e nas minhas costas ela era outra pessoa. Gente, isso é óbvio, né? Existe uma hierarquia, existe um medo, né, da pessoa. Não, doutor, fique tranquilo, não, eu tô tratando bem, não, eu tô fazendo tudo que o senhor falou. Agora, se você não tem nada que você escreveu, que você pactuou, como é que você sabe? Se você não para sentar com ela para olhar o que ela está fazendo, como é que você sabe o que ela está fazendo, né? Então, o Zé Carlos está falando, não tem nem coragem. Tem que ter coragem, meu amigo, tem que ter coragem. Tem que ter coragem para poder, né, avançar, né? Então, olha só, isso a gente precisa ter muito claro, né? É um dos pilares de um consultório, de uma clínica, de um atendimento particular de sucesso. É você ter alguém, né, para encantar o seu paciente, para te ajudar a encantar, tá? E digo mais, uma boa secretária, ela vai te dar qualidade de vida. Eu fiz uma consultoria recentemente com uma colega que uma das coisas que a gente falou foi exatamente isso. Ela falou: Sidney, eu estou começando, tu acha que vale a pena? Será que não seria melhor eu primeiro
enfim, começar a ter mais pacientes e tal, eu mesmo fazer a minha gestão da agenda, eu fazer o meu pós-consulta. Eu falei para ela, eu disse, olha, se financeiramente você não tem condições de investir agora, tá tudo bem. Estrutura os POPs, né, os procedimentos operacionais padrão, começa o teu marketing, estrutura a tua consulta, o teu pós-consulta e, obviamente, com o tempo você vai ter pacientes, né, particulares, você vai ter caixa, vai ter dinheiro, e aí quando esse dinheiro for entrando, você vai lá e contrata a secretária. E agora, se você condição de contratar agora, você já começa do jeito certo. Tem uma frase no mundo dos negócios, né, que fala assim: a grande empresa, ela não cresce, ela não se tornou grande de uma hora para outra. A grande empresa, ela começou pequena, né? Agora, o que faz uma empresa se tornar grande é que ela começou pequena, mas começou do jeito certo. Se você quer viver de atendimento particular, se você quer ter realmente lucratividade, se você quer ter uma renda, um prolabore que pague todos o teu padrão de vida, o teu estilo de vida do consultório particular, você tem que entender que você precisa começar da forma certa. Pelo menos na nossa visão aqui, né, ter uma boa secretária é um dos principais pilares. E, como eu te disse, ela vai te dar qualidade de vida. E foi exatamente isso que aconteceu com essa colega. Ela disse, não, Sidney, eu consigo pagar a secretária, eu só tenho receio desse retorno não acontecer. E aí o que eu respondi para ela? Eu falei, olha, fazendo uma analogia, né? É a mesma coisa da gente querer ficar forte, eu só vou pra academia depois que eu ficar forte. Gente, é difícil. É difícil você ficar forte para depois ir para academia. Você precisa investir na academia, investir, né, numa boa alimentação, em exercício, para você ficar forte. A mesma coisa para quem quer emagrecer. Quando eu emagrecer, aí eu começo a me alimentar bem. Não é assim. Primeiro você tem que se alimentar bem para você emagrecer. Aqui é a mesma coisa. Para você encantar realmente, né, o seu paciente, para você superar as expectativas dele em todos os momentos da jornada do cliente, ter uma secretária é fundamental. Então, se você puder investir agora, mesmo que você você dê um plantão a mais, mesmo que você, né, trabalhe um turno a mais em algum lugar, né, enfim, você pegue ali uma parte da sua reserva e invista nisso, né, isso vai te trazer retorno. Talvez não seja em 2 meses, mas é o que vai, né, fazer no médio e longo prazo que o seu consultório prospere. Tá? Agora, obviamente, você precisa, né, ver isso com calma. Você precisa, cada pessoa, né, cada um tem o seu momento, cada um sabe onde o seu calo está apertando. Eu falei para vocês sobre a importância de ter uma secretária, falei da jornada do cliente, né, que ela vai ajudar não só a converter pacientes que estão vindo do marketing, né, em consultas, mas ela vai ajudar no pós-consulta, por exemplo, a fidelizar esses pacientes, né? No CVM, aqui no nosso método, a gente recomenda que todo médico que esteja no particular estruture e faça um pós-consulta com o seu paciente. Então, quem que a gente recomenda? O que seria esse pós-consulta? Muitas vezes, lá no CVM, a gente recomenda toda uma metodologia, mas de forma resumida, basicamente, pessoal, é você manter contato com esse paciente. Então, por exemplo, para o clínico, paciente mandar, por exemplo, estruturar no seu POP, né, da sua secretária de pós-consulta, uma mensagem, por exemplo, no momento imediato, quando esse paciente sai da consulta, e você colocar lá uma mensagem agradecendo a secretária, agradecendo a confiança, né? Você pode, por exemplo, colocar nessa mensagem o link do seu site do Google, o Google Meu Negócio, para essa pessoa já avaliar, né? Então, por exemplo, olá dona fulana, olá senhor fulano, aqui é a secretária, a gerente de relacionamento do doutor, da doutora fulana, e eu estou passando aqui para agradecer, né, a confiança no trabalho do doutor fulano, da doutora fulana. Espero que tenha superado as expectativas, tá? Espero que você tenha gostado do atendimento, espero que de fato o nosso atendimento tenha lhe ajudado, né? Tenha de alguma forma te ajudado. E se isso aconteceu, se você realmente gostou do atendimento, eu gostaria de pedir que você, né, avaliasse o atendimento do doutor fulano, da doutora fulana, lá no site dele, no Google. Vai levar 5 minutinhos e isso vai ajuda muito a gente a ser encontrado por outras pessoas que possam também estar na mesma situação que o senhor, que a senhora. Isso, além de ser uma técnica de encantamento, o paciente vai sentir, né, poxa, que legal, eles realmente se importam. Detalhe, quase ninguém faz isso. Então, quando você faz, você já supera a expectativa, você já encanta. E isso também é incrível para você porque isso te ajuda lá com o marketing, né?
Quanto mais depoimento você tiver no seu site do Google Meu Negócio, mais o seu site vai ficar ranqueado lá no Google, mais pessoas vão te encontrar, as pessoas vão entrar no teu site, vão ver muitos depoimentos, vão ver que você é um médico bom, né? E isso é um gatilho mental, que a gente chama aqui, né, como eu falei na semana passada, é o gatilho mental da prova social. Quanto mais pessoas estiverem falando bem de você, maior a tendência de outras pessoas quererem te conhecer o seu serviço, o seu trabalho. Então, mas isso é um exemplo de você mandar uma mensagem no pós-consulta imediato, mas você pode, por exemplo, estruturar uma mensagem ou um vídeo, por exemplo, no primeiro dia de pós-consulta. E aí, senhor fulano, conseguiu achar o remédio, conseguiu, né, fazer o exame, já melhorou do sintoma? E sua secretária pode fazer. De novo. E você vai estar encantando, porque lembra, o seu atendimento não é só com você. Todo mundo que está na sua equipe, o paciente vai ver como seu atendimento. Ela vai relacionar a você, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se a sua secretária atende mal, o atendimento da doutora fulana é ruim. Se ela atende bem, se ela faz um pós-consulta desse, por exemplo, ela vai dizer, nossa, olha o atendimento do doutor, da doutora, como é legal, como eles se importam, né? Eles realmente, né, poxa, querem realmente, estão interessados em saber se eu melhorei. Então, gente, isso é uma coisa simples, sabe? Mas você pode, por exemplo, fazer isso em vários outros formatos. Por exemplo, os cirurgiões. Os cirurgiões já fazem isso, né? Já estão ali no pós-operatório, né? E existe uma máxima aí da cirurgia, né? Não sei se é verdade, porque eu não sou cirurgião, mas que o que define o sucesso da cirurgia não é necessariamente só a cirurgia em si, né? Mas é o pós-operatório. Então, às vezes, o paciente não seguir as recomendações de pós-operatório faz com que aquela cirurgia que foi um sucesso, tecnicamente falando, tenha infecção, o paciente tenha sangramento, tenha alguma complicação e faz com que o sucesso, né, que o desfecho seja negativo. Então, por exemplo, os cirurgiões ou quem trabalha com procedimento, acompanhar esse paciente, né, e aí não necessariamente ele, pode ser, né, a secretária, pode ser, por exemplo, a instrumentadora, pode ser, enfim, pode ser alguém da sua equipe, né, pode ser um gerente de relacionamento que você contrate só para isso, que acompanhe esse paciente, né, que peça para mandar foto, que peça para ver como é que está a evolução, né, do pós-operatório. Gente, quem é que não gosta de ser cuidado? Quem é que não gosta de ser mimado, né? Todo mundo gosta, nós somos seres humanos. Então, quando você faz isso, bingo, seu atendimento vai para o próximo nível. De novo, não necessariamente precisa ser você, mas Sidney, isso não quebra a relação médico-paciente, tudo bem, você pode, se você não se sentir confortável com isso, faça isso você mesmo, né? Por que não? Por que não você estruturar ali no seu pós-operatório, no caso dos cirurgiões, mandar um áudio, mandar um videozinho, gente, você grava um vídeo uma única vez, e você usa esse vídeo pro resto da sua vida, se você quiser. Isso é incrível. Você pode, por exemplo, Sidney, não gosto de vídeo. Tá tudo bem, grava um áudio. Grava uma série de áudios explicando para o paciente, né, o que é importante, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Deixa um canal de comunicação aberto com ele, né, e seja proativo. Não fica só, tá aqui meu telefone, qualquer coisa me liga. Não, proatividade. Faz o que ninguém faz e aí você tem o que poucos têm, entendeu? Faça o que poucos fazem e você vai ter o retorno que poucos têm. Faz esse esforço a mais. Com o tempo, esse paciente, ele tendo sucesso, seja no pós-operatório, no caso dos clínicos, ou pós-procedimento, para quem trabalha com procedimento, ou no caso dos clínicos, esse paciente que teve adesão, que teve resultado, gente, você está investindo na maior e melhor estratégia de marketing que existe, que é o boca a boca. Esse paciente ele vai trazer 1, 2 outros pacientes novos, sem você gastar R$1 com marketing, sem você gastar 1 minuto da sua vida com gravação de vídeos, entendeu? Sem você gastar 1 minuto da sua vida com qualquer outra coisa. Você vai estar fazendo só aquilo que realmente sabe fazer, que é o quê? Ajudar o seu paciente. E aqui eu queria abrir um parênteses para falar de uma coisa que quase ninguém fala, né? Que é uma das coisas que é de autoria minha, né? Todo médico é um educador. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas todo médico é um educador. Inclusive, eu aprendi... Como que eu descobri isso? Eu descobri isso porque nas minhas consultas eu percebi que eu gastava mais tempo orientando o paciente do que, de fato, por exemplo, examinando, fazendo anamnese. Eu percebia que no meu modo de cuidar do paciente, no meu modo de consultar o paciente, eu gastava um tempão
explicando para ele o que era a doença, como tratava. E aí eu parei para pensar assim, minha nossa, o trabalho do médico não é só fazer diagnóstico e tratamento, é isso também. Uma grande parte do nosso trabalho, para que realmente a gente tenha sucesso com os nossos pacientes, é educar esse paciente. Então todo médico é um educador. Virou essa chave na minha cabeça. E se eu gravasse vídeos para não ter que toda vez explicar a mesma coisa para o paciente? Quem aí atende paciente todo dia e fala a mesma coisa? Há anos. Quem aí? Fala para mim no chat. Quem atende paciente e que todo dia atende a mesma coisa e que tem que repetir a mesma coisa? Já parou para pensar que essa coisa que você repete todo dia, você não necessariamente precisa abordar em todas as consultas e pode, por exemplo, no pós-consulta, gravar vídeos, conteúdos onde você fala aquilo que você falaria na consulta, a sua consulta se torna mais resolutiva, mais rápida, mais proveitosa para o paciente, inclusive. Já parou para pensar nisso? Sabe aquelas orientações que você não aguenta mais repetir? Gente, escreve isso e começa a gravar. Passa isso para sua secretária. Coloque sua secretária num grupo de WhatsApp com cada paciente novo seu particular. Acompanhe esse paciente. Não espera só o paciente. Não seja apenas o médico bombeiro, sabe? O que é o médico bombeiro, Sidney? O médico bombeiro é aquele que só apaga incêndio. É aquele que só fica esperando o paciente procurar para apagar incêndio. É quando o paciente já está mal, quando o paciente já está piorando. É quando o paciente já está pensando em procurar uma outra opinião, pessoal. Não seja o médico bombeiro. Seja o médico proativo. Né? Seja o médico que está ali perto do paciente. Mas, Sidney, esse paciente ele não vai se sentir incomodado, ele não vai se sentir invadido, ele não vai se sentir desconfortável? Não sei. Talvez sim. Agora, se ele se sentir desconfortável, ele vai te falar. Ou você pode perguntar, senhor fulano, senhora fulana, aqui, deixa eu falar um pouquinho sobre isso na primeira consulta. Deixa eu te falar um pouquinho sobre como é que funciona o meu atendimento. Uma das coisas que eu faço aqui é eu gosto de acompanhar o meu paciente, não só eu gosto de acompanhar durante o tempo. Então, para você estar tudo bem, eu e a minha secretária, ou eu, a minha enfermeira, eu e a minha gerente de relacionamento, entrarmos em contato com o senhor, com a senhora, de forma periódica para saber como é que você está, para mandar alguns conteúdos que são relevantes, que são importantes para o seu tratamento. Tá tudo bem para você? Ou você prefere que não? Simplesmente perguntar. Se o paciente disser que sim, ótimo. Se ele disser que não, ótimo. Um dos fundamentos do CVM é foco no cliente. Se você foca no seu paciente, né? Se você faz o que ele gosta, acabou. Alguns vão querer e outros não. Mas olha, para pensar, se coloca no lugar desse paciente. Você como paciente, ou pode ser, enfim, sua mãe, o seu filho ou seu irmão, você gostaria que o médico se colocasse à disposição e que te mandasse conteúdos ou que ele entrasse em contato com você para te ajudar com o seu tratamento? Eu gostaria. Hoje, inclusive, quando os meus médicos, né, ou com os médicos da minha família, quando eles não fazem isso, eu faço, eu vou atrás deles, né? Eu tento ser proativo. Agora, quando ele não me responde, aí eu mudo de médico, entendeu? Quando ele não é recíproco, aí eu mudo de médico. Tá tudo bem. O que você tem que entender é isso. O fato de você não ter, por exemplo, uma secretária no pós-consulta esteja te ajudando. E aí, detalhe, você pode organizar de forma que a sua secretária vai só encaminhar os seus vídeos, vai só encaminhar os textos, vai só encaminhar o material. Qualquer coisa que seja relacionado, por exemplo, à questão do diagnóstico do paciente, a questão da relação médico-paciente, você pode pedir para o paciente mandar falar só com você. E aí você não expõe o paciente, né, para sua secretária, por exemplo. Se isso for algo, né, que seja um problema para você. Qual é o fundamento por trás disso? O fundamento por trás disso é você ter um relacionamento com o seu paciente. Pacientes que procuram médicos particulares querem resultado e querem relacionamento. Se você entregar isso para eles, viver de atendimento particular, faturar acima de 25 mil, vai ser uma questão de tempo para você. E a sua secretária pode ser uma peça fundamental. Agora eu quero mostrar para vocês um exemplo do jeito certo, né? O contrário daquilo que eu mostrei antes, né? Do jeito errado. Olha só, olha a diferença aqui, tá? Olha a diferença desse atendimento. Olha só como que essa secretária aqui atendeu. Ela já porque aqui a minha foto tá na frente, mas ela já chegou falando assim, já é uma mensagem salva, tá? Isso aqui, ó. Bem-vindo ao atendimento do consultório aqui no caso é um colega nosso lá do Ceará, neurologista, Dr. Avelino Júnior. Bem-vindo ao consultório do Dr. Avelino Júnior, neurologista. Informe seu nome e o motivo do seu contato para que possamos ajudá-los. Percebe a diferença?
Percebe a diferença? E aí, inclusive, a pessoa da nossa equipe aqui respondeu: meu nome é fulano, eu quero marcar uma consulta para minha esposa. Ela sofre de enxaqueca. Aí, olha só a diferença. A secretária lá: sou fulana de tal, gerente de relacionamento do consultório Dr. Avelino Júnior. É uma satisfação lhe atender. Estou à disposição para fazer seu atendimento. Isso muda. Olha só a diferença. Aqui, qual é o fundamento aqui? Pessoas se conectam com pessoas. Então pergunta o nome, fala o nome, demonstra que a secretária aqui no caso, ela está demonstrando que ela está feliz em atender essa pessoa, sabe? Aí a nossa equipe perguntou: poxa, obrigado. Sabe me informar o preço da consulta dele? Preciso consultar minha esposa. Aí ela respondeu: senhor Paulo, temos horário disponível para a próxima semana, 26/1 às 16 horas. Trabalhamos com atendimento diferenciado e todo o suporte necessário para dar o melhor tratamento em busca da sua saúde neurológica. Então, percebe que antes de falar do preço da consulta, ela falou do valor que essa pessoa vai receber se ela agendar. Qual o valor que eu estou falando aqui? O valor, o atendimento diferenciado. E ela já está, inclusive, provando desse atendimento diferenciado. Ela já está percebendo só pelo atendimento da secretária que o atendimento do Dr. Avelino, com certeza, é diferente. Ela já está, inclusive, provando isso. Então, antes de falar o preço, anota isso. Antes de falar o preço, a sua secretária tem que falar do valor, tá? O valor, né? Por que é 450? Por que não 100? Por que não 200? Por que 450? Porque o atendimento é um atendimento diferenciado e dá todo o suporte necessário para dar o melhor tratamento. Aí ela continua: o valor da consulta particular é de 450, o pagamento em espécie e isso com direito a retorno da consulta no prazo de 30 dias. Então aqui ela falou do preço, mas já deu um bônus. Já falou: olha, você tem direito a um retorno. Isso aqui é uma comunicação toda estruturada, toda pensada para gerar o quê? Emoções positivas, para gerar encantamento. E aí, olha só, ela já é proativa aqui, ó. Podemos agendar a consulta para sua esposa nessa data? Ela não fica esperando, ela não deixa o paciente voando. Ela é proativa. No atendimento particular, a gente precisa ser proativo. Você não pode ser o médico bombeiro, esperar que o incêndio que teu paciente, né, fique inflamado lá, incendiando, para que ele, pelo amor de Deus, doutora, me ajuda. Não, você tem que ser o médico proativo, você tem que ser o médico que está ali, né, não fica só esperando o paciente vir atrás de você está junto dele. E aí, senhor fulano, e aí, senhora fulana, como é que você está? Tá tudo bem? Como é que estão? Como é que tá melhor? Posso te ajudar de alguma forma? E, nesse caso aqui, a secretária está sendo muito proativa. E aí, podemos agendar a consulta? E aqui eu vou continuar a conversa aqui com outra... nessa data ela não vai conseguir. Ele atende plano? E aí ela responde: não ficou legal aqui. Eu vou ler aqui para vocês. Eu vou ler aqui para... Pelo menos vai ficar gravado. Podemos agendar? Aí a minha equipe respondeu: não, que legal. Mas ele atende algum plano? Aí ela responde: não, no momento ele só atende particular. Aí a nossa equipe: me falaram muito bem dele, quero ir com ele mesmo. Só tem essa data? Ela: não, qual seria a melhor data para vocês? De novo, foco no cliente. Aí ela mandou a disponibilidade de algumas datas. E a nossa equipe respondeu: tá, eu vou ver com a minha esposa e depois eu retorno, mas muito obrigado. E aí ela respondeu: ficaremos no aguardo, muito obrigado pelo atendimento. E a nossa equipe falou, né? E aí ela falou: nós que agradecemos pela sua confiança. Percebe que é diferente a forma de comunicação. E que isso gera um sentimento diferente na pessoa. Isso, aquele tipo de comunicação anterior, meio seca, meio impessoal, faz com que o paciente, se aqui já está assim esse atendimento, imagine lá, né? Imagine como que vai ser. E aqui é a mesma coisa. Poxa, olha que atendimento legal, olha que atendimento diferente, olha como eles são humanos, olha como eles são, como eles acolhem, né? Olha como eles são legais, né? E aí isso... Poxa, se a secretária já assim, imagine a consulta do médico. Então, já é uma prova do que realmente é o atendimento. E aí isso faz com que o preço não soe caro. Porque, gente, preço é algo que é comparável, né? Se eu falar para vocês, se alguém falar assim: minha consulta é R$500. Se você não ancorar na cabeça o valor desses R$500 antes, a pessoa vai dizer, dependendo do que R$500 signifique para ela pode achar caro. Uma das técnicas, inclusive, que a gente recomenda e a gente ensina no CVM é a ancoragem. Aqui, ela ancorou, por exemplo, no valor do atendimento. Ela falou: o atendimento dele é diferenciado. Esse valor já inclui um retorno. Então, o paciente, então na verdade não é uma consulta, são duas consultas. Então, é 450 dividido por 2. Então, poxa, não tá. Aí, isso já ancora o preço para ficar mais abaixo. Agora, se ela diz só 450, para o paciente, poxa, uma consulta, aí na cabeça
frequência do paciente, se você não ancorar, ele vai ancorar. Pô, 450 é caro. E aí ele pode não marcar só por isso, tá? Só por isso. Então, essa dica prática aqui, né, de você escrever o que é... Essa é a dica prática de hoje. Para você escrever e amanhã sentar com a sua secretária e reescrever essa mensagem de boas-vindas e treinar ela para que ela, a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, atenda melhor os seus pacientes. O que você oferece, quais os diferenciais do seu atendimento? Por que você cobra R$400 na consulta? E aí escreve mesmo, faz esse exercício primeiro sozinho, depois você faz com a sua secretária. Quais são os diferenciais do seu atendimento? Tempo de consulta, o que você faz na sua consulta que é diferente dos concorrentes? Você oferece retorno? Em quanto tempo? O que você faz além do atendimento? O que você oferece? Por que você não atende plano? Por que você só atende particular? Escreve essas respostas, define esse texto com a sua secretária para que toda vez que o paciente pergunta se você atende plano ou qual é o preço da consulta, ela responda isso. Outra coisa, facilita o pagamento do seu paciente para a sua consulta. Parcela esse valor, né? Você pode falar assim, esse valor a gente parcela em tantas vezes. Outra coisa que você pode colocar nesse texto, né, padrão para sua secretária. Esse valor você pode, se você tiver plano, por exemplo, mas não atende plano. Aí você falou por que não atende plano? Infelizmente não, porque o atendimento da doutora fulano, do doutor fulano, é um atendimento onde ele para que realmente é um atendimento que ele gosta de conversar mais, de entender melhor para poder oferecer um atendimento melhor. Por isso é uma consulta mais demorada, é uma consulta que gira em torno de meia hora, 45 minutos, 1 hora, dependendo do paciente. E infelizmente os planos de saúde cada vez menos pagam um valor abaixo do que realmente o médico merece. Se você quiser, tá? Isso não é obrigatório não, tô só dando um exemplo aqui hipotético. E no caso do plano, você pode falar assim, a gente pode dar a nota fiscal para que você peça o reembolso do seu plano, você pode colocar isso. Você pode colocar também que a pessoa pode deduzir esse valor do imposto de renda. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe, quem tem plano, que pode reembolsar, dependendo do plano, né? E pouca gente sabe que esse valor que você paga numa consulta particular, num tratamento particular, você pode deduzir do imposto de renda. São coisas simples, fazem com que a barreira de entrada dos pacientes, se a barreira é menor, mais pacientes entram. Às vezes você cobra R$400 numa consulta e o paciente acha caro. Agora quando você fala assim, olha, a gente parcela esse valor em 2 vezes, sem juros, por exemplo. Opa, R$200 eu posso. E aí eu dou um retorno. E aí, se você retornar aí até 30 dias, se você precisar retornar aí até 30 dias, eu te dou o retorno. Você não precisa pagar o retorno. O valor do retorno, depois de 30 dias, você só paga tantos por cento, 50% do valor da consulta, 60%. Enfim. Mas aí, você já ancorou diferente o preço. Não é mais 400, agora é só 200. Né? Em 2 vezes de 200. Né? E aí você ainda pode pagar no cartão de crédito. Né? Dependendo de quando for o vencimento, você paga daqui a 40 dias. Então percebe que a sua secretária, ela faz uma pré-venda. Você precisa entender que a sua secretária ou seu secretário, né, é um vendedor, gente. Ele faz vendas. Ele quebra objeção. Mas eu não sei porque eu queria alguém do plano. A sua secretária, se ela estiver bem treinada, você pode treinar ela, por exemplo, para quebrar essa objeção. O que é objeção, Sidney? Objeção, pessoal, é quando... Deixa eu ativar os comentários aqui. Objeção é quando é tudo aquilo que impede uma pessoa de tomar determinada ação. Por exemplo, objeção de venda, né, de compra é isso. Eu queria muito ir com a doutora Tami Cambraia, que é endócrino lá em Porto Velho. Queria muito ir com ela. Poxa, não sei, porque ela só atende particular agora e eu queria ir com a endócrino do plano. Ela pode falar isso para a secretária da Tami, por exemplo. Se a secretária da Tami, eu imagino que ela já esteja treinada nisso, porque a Tami está no nosso grupo de mentoria, ela pode falar assim, não, eu entendo, empatia. Eu entendo, dona fulana, senhor fulano, mas assim, eu vou te falar uma coisa, antes de conhecer a doutora Tami, conhecer o atendimento da doutora Tami, eu também só queria ir médico de plano. Depois que eu passei com a doutora Tami, eu não quero ir mais em médico de plano, não. Porque eu tenho o atendimento da doutora Tami, você precisa conhecer, é um atendimento diferenciado. Ela conversa, ela quer saber de como é que a gente come, ela faz toda uma consulta, não só para saber do que a gente está sentindo, mas ela investiga tudo da gente. Sem falar que esse dinheiro que eu pago para ela na consulta particular, eu peço o reembolso do plano,
né? E ainda deduz do meu imposto de renda. Digo mais, ela acompanha a gente durante todo o tempo, não é só uma consulta só, entendeu? E se eu precisar voltar em até 20 dias, 30 dias, eu ainda volto sem pagar nada, ou eu pago só um valor menor. Então, assim, eu entendo se realmente você tiver num momento financeiro difícil, né, e você já paga o plano, eu entendo. Aí, realmente. Agora, se você puder pagar, né, se você realmente quiser um atendimento de qualidade, eu nem pisco para recomendar a doutora Tânia. Isso é uma secretária treinada em habilidade de comunicação e vendas. Aprendeu a quebrar a objeção, tá? Quando você tira essa objeção, bingo, a chance dessas pessoas agendarem sai de 30%, 40% de conversão de pessoas que chegam no WhatsApp ou no telefone da secretária para 80%, 90%. Tá? Isso faz com que o consultório cresça, isso faz com que, né, os médicos que utilizam essas técnicas, né, com as suas secretárias tenham a agenda sempre cheia, inclusive com lista de espera. Isso tem a ver com o treinamento da secretária. Beleza, pessoal? Dica prática, senta, lista os principais diferenciais do seu atendimento, lista as principais objeções que as pessoas têm em relação a agendar uma consulta com você, a fazer seu tratamento, lista as principais objeções em relação ao plano, em relação ao preço da consulta, e lista as facilidades que você pode oferecer para esses pacientes. Se você fizer isso e sentar com a sua secretária, treinar ela, né, e der feedback ali semanalmente, duvido se você não começar, né, a aumentar o número de pacientes particulares. Eu duvido se você não aumentar o seu faturamento no seu atendimento particular.